incrível, nesta noite eu estou com um grande amigo meu, o cara é referência no YouTube, milhões de seguidores, a voz da motivação, Nando Pinheiro, locutor, ator, palestrante, mestre de cerimônia, e agora estava vendo antes da gente bater esse papo no programa na Folha TV, que ele também agora ele tem uma descendência italiana. Fala comigo aí, Nando Pinheiro, obrigado por estar aqui, cara, que honra. Ô, Carlos. Compartilha com a gente um pouco aí, como é que você tá? Graças a Deus, cada dia melhor e, poxa, poder falar com você, com a tua audiência, com o teu público, né? No Brasil, nos Estados Unidos esse que eu tive agora no mês de março, eu tive em Sunny Isles Beach ali em Miami, fui na Ocean Drive, fui em Fort Lauderdale, então sei o quão importante os brasileiros que estão aí desbravando a América, e o brasileiro, ele é surreal, né? Não tem uma nação, uma raça, um DNA tão guerreiro quanto nós brasileiros, porque a gente tem uma escola muito boa, que aqui a coisa não é fácil. Então, e você aí, de encontro, já falando da minha descendência italiana, né? Eu descobri isso aí um ano passado, você vê como que a vida dá voltas, né? Coisa maluca. Eu fui fazer minha árvore genealógica através do Family Search lá, de um app que dá para você descobrir sua árvore genealógica. Acabei descobrindo que eu sou trineto, né? Tataraneto, na verdade, de um italiano nascido em Emília-Romana, ali próximo aonde o Ayrton Senna infelizmente faleceu, ali de Imola. Então, olha como a vida é. Eu sou um fanzaço do Senna, inclusive tem um carro dele lá atrás, lá, você pode ver ali, ó, tem uma McLaren. E nada é coincidência, né? Tem os capacetes do Senna também aqui no escritório. Agora falar, cadê aquele capacete bonitão da Ayrton Senna? Tá por aqui, mas esse você já sabe, você já me conhece, você sabe que eu tenho os capacetes do Senna. E a minha família, a minha árvore genealógica, o meu sangue vem daquela região que o Senna acabou falecendo em 1994. Então eu sou um italiano mesmo, porque o sangue italiano ele é muito forte, ele percorre as nossas veias e através de uma empresa parceira, o reconhecimento da minha cidadania italiana. A empresa é incrível dentro desse segmento e eles me deram total suporte, e com certeza vai sair, é um processo que demora entre 1 ano, 2 anos, mas eu tenho certeza que será reconhecido a minha cidadania italiana. E é claro que o importante, né, cara, você com um passaporte europeu abre, você sabe disso, Carlos, abre um leque muito grande para nós que somos empreendedores, empresários, visionários. Então, estou muito feliz aí com essa descoberta dessa descendência aí. Que benção, cara. Muito feliz em saber. Primeiro, muito tempo que a gente não se fala. A gente já se conhece há alguns anos, de época de Clubhouse. Tem 2001, né? 2001. Tem bastante tempo, né? Bastante tempo. E eu já te acompanho. E fala um pouquinho da onde nasceu, né, o Nando Pinheiro com essa voz hoje que ecoa pelo Brasil e fora do país, assim. Muitas pessoas não conhecem, talvez, você pessoalmente, mas conhecem a tua voz, cara. Da onde veio esse dom de ser um cara que emociona através da voz? Ô, Carlos, eu acredito que dom, ele é para algumas pessoas que realmente têm dom na vida, nasce com aquilo. Por exemplo, colocar aqui o Messi, ele nasceu com o dom de jogar futebol. Agora, o Cristiano Ronaldo, ele não nasceu com dom, mas ele treinou até ficar tão bom quanto quem tem dom. Não é à toa que os dois disputam títulos e mais títulos, prêmios e mais prêmios, que é o Cristiano Ronaldo e o Messi. São duas figuras totalmente distintas e diferentes. O Messi já nasceu com aquela bola no pé e o Cristiano, ele teve que provar, não para os outros, mas para ele mesmo, que ele poderia se tornar um grande jogador de futebol. Então eu me considero um Cristiano Ronaldo. Eu não nasci com essa voz que eu tenho, muito menos conhecimento que eu tenho. Só que as dificuldades da vida e o apontamento de dedo de algumas pessoas, que falam, não vai, faz locução não, que isso não dá dinheiro, faz locução não, que isso não dá certo, você não tem talento, tal. Isso para mim foi um atrator positivo e foi uma grande motivação. E eu falei, poxa, se eles estão pensando assim, eu penso diferente. Então eu vou fazer o quê? Vou me tornar o melhor dentro desse segmento, respeitando todos os outros que também fazem o mesmo que eu faço. E a minha história começa lá atrás, Carlos. Meu pai foi um zelador de prédio, meu pai sempre foi Edivaldo,
Ele faleceu, infelizmente, em 2023, mas me deixou um grande legado, que é acreditar nos sonhos e principalmente respeitar as pessoas. E aí, meu pai foi um grande incentivador quando eu comecei no rádio lá atrás, em 1998, quando eu tinha apenas 18 anos de idade. E esse apoio dele ali no primeiro dia que eu estava fazendo rádio, para mim foi primordial, porque um homem que tem a validação do homem mais importante da vida, do amor da vida nossa, que é o nosso pai, a nossa mãe, tem a validação dos dois, não precisa a validação de mais ninguém. E é claro, se não tivesse a validação do meu pai, talvez eu chegaria onde eu cheguei, com certeza, mas com o apoio dos pais é muito melhor. Então por isso que eu falo, você que está nos assistindo aqui, se você tem um filho, o filho pretende fazer alguma coisa, não tenta puxar o filho para o teu lado, porque eu sou empresário, eu sou advogado, eu quero que ele seja advogado, eu sou médico, eu quero que ele seja médico. Deixa ele ser o que ele quer ser e apoia as decisões dele. E Carlos, isso é quando o filho também, ou a filha, fala até na questão sexual. De repente um filho chega para o pai e fala, olha, eu não gosto de meninas, eu gosto de meninos, e o pai talvez, claro, dentro das crenças que ele tem que respeitar e tem que orar por esse filho, e a decisão é dele. Eu acho que a gente não pode interferir nas escolhas dos nossos filhos. Né? Eu acho que isso é sábio. E cada escolha é uma sentença, cada um vai, vamos dizer assim, colher aquilo que escolhe. E voltando à história, o meu pai foi um cara que sempre me apoiou. Isso eu já larguei na frente em relação a algumas outras pessoas que os pais não apoiaram naquela época, 98. Aí o tempo foi passando, eu fui me treinando cada vez mais a questão da locução, da interpretação. Tive um convite, Carlos, para ir para o Japão em 2002, na plena Copa do Mundo. Então eu trabalhei no Japão como locutor e apresentador de televisão para os brasileiros no Japão. Lá na época tinha 250 mil brasileiros. Eu fui a voz padrão de uma emissora de rádio para os brasileiros, e também trabalhei no Grupo Record, que era o Record Internacional. Lá fiz as transmissões dos Jogos do Brasil na Copa do Mundo, vi o Brasil ser campeão, a última Copa do Brasil em 2002, eu estava lá no Japão, e isso foi me trazendo bagagem, mais bagagem. Ao voltar para o Brasil em 2007, eu sabia que eu precisava colocar mais caixinhas dentro do meu conhecimento, e aí eu fiz o curso de teatro. Fiquei fazendo teatro de 2010 a 2015, me especializando, e me formei também como ator. Sou formado em artes cênicas desde 2015. E logo na sequência eu não parei, eu comecei a ir para o lado do desenvolvimento pessoal. Então eu já era muito bom na locução, fiz 5 anos de teatro, na verdade, um intensivaço, e depois eu procurei o desenvolvimento humano, o intelecto, a autoajuda. Isso mesclado, Carlos, fez com que eu pudesse ter a vontade, e talvez agora eu vejo isso com clareza, a propósito de Deus, de tirar as pessoas da escuridão, trazer para a luz através da minha voz, através da minha interpretação, aquilo que eu aprendi como locutor, aquilo que eu aprendi no teatro para interpretar. Porque não é só ler um texto, é viver o texto, é fazer a pessoa se emocionar no texto. E hoje, passados aí 10 anos que eu faço exatamente isso, como voz da motivação, tem vários cases de sucesso. Hoje, 4,5 milhões de seguidores em todas as redes sociais, empresário, empreendedor, voz padrão do seriado do Discovery Channel, o Aeroporto Área Restrita, que é muito famoso no Brasil e fora também. Entretanto, outros cases de sucesso aqui que eu poderia falar para você, mas essa é a minha história. Um filho de um zelador, um cara pé no chão, mas que teve a motivação dentro enraizada para se ajudar, e depois que eu me ajudei, comecei a ajudar pessoas. Então não foi ao contrário, eu ajudei pessoas para ser ajudado. Primeiro eu fui meio egoísta, entre aspas, né? A gente tem que ser meio egoísta quando você está procurando conhecimento. Não estou preparado agora para ajudar pessoas. E hoje eu ajudo empresários, empreendedores, viajo para o Brasil, pelo exterior, levando uma palavra com as minhas palestras motivacionais, que são um grande sucesso. A minha trajetória é essa, uma trajetória de muita força, muita garra, muita determinação, muita coragem e muita fé em Deus. Tudo isso que eu falei, só para resumir, Carlos, nada disso seria possível sem a permissão do pai. O pai, ele colocou ali a mão de Deus ali desde a minha criação, e falou, olha, vai depender de você, e acredito que eu não devo estar o decepcionando. Claro, todos nós somos falhos,
mas o mais importante é cumprir a vontade de Deus. Eu acredito que esse trabalho que eu faço de resgatar as pessoas com a voz é mais um legado e uma missão divina, eu entendo por isso, do que uma coisa pessoal, uma coisa vaidosa. Então eu estou muito feliz por continuar esse trabalho, porque ninguém faz algo durante 10 anos se não gosta de fazer, né? Essa constância. Então eu ajudo empresários, empreendedores, pessoas que não são providos ainda, talvez ainda de um sucesso na vida, as pessoas humildes, toda classe, toda raça, toda cor, todo credo, e eu fico muito contente por estar podendo compartilhar isso com você para o seu público. Amém, cara. Muito bacana ouvir, né? Tudo, a honra e glória sempre vai ser de Deus, com certeza. A tua caminhada, você falou de Deus e falou da tua família. Nesse momento que você falou que você começou lá atrás, teve experiência fora do país, qual foi o momento assim que você passou na tua cabeça ou na tua mente em desistir? O momento mais difícil nessa caminhada, porque hoje você tem 5 milhões de seguidores no YouTube, né, e nas redes sociais, é uma referência. Mas como foi essa caminhada? Não foi fácil? Você pensou em desistir em algum momento? Já. Várias vezes a gente pensa em desistir, mas como eu falei, toda vez que eu pensava em desistir, eu pensava no meu pai, na minha mãe, no ensinamento, né, que eu tive como um ser humano, né, nos primeiros 15 anos da minha vida. Eu passei 15 anos ao lado dos meus pais. Eu saí de casa com praticamente 16 anos de idade, saí para o mundo, né, para viver minha vida. E hoje a gente tem, não sou contra e nem estou colocando aqui como causa de ser algo terrível, mas eu conheço pessoas que estão 40, 50 anos de idade nas costas, na casa do pai ainda, o que sem dúvida nenhuma, uma zona de conforto. Eu gostaria muito de ter convivido mais com meu pai. Meu pai faleceu em 2023. Se eu não tivesse saído da casa dele, eu teria convivido mais com ele, mas eu tenho certeza que não era isso que meu pai queria para mim. Ele sempre me passou para eu ter força e cuidar da minha vida. Ele falou: bicho, cuida da tua vida, a minha vida eu já fiz, agora é a sua vida. Tanto que até na hora que ele estava partindo, ele não mandou ninguém desesperadamente me ligar, falar. Para você ter ideia, eu estava num cruzeiro quando meu pai faleceu. Estava dentro do navio, no meio do oceano. Então, eu acredito que tudo tem um porquê. Talvez Deus me colocou naquele momento ali. Eu já tinha visto meu pai, o Carlos, uns 10 dias antes do falecimento dele. Então, o que eu pude fazer pelo meu pai em vida, eu fiz. Aí você vai ver um corpo lá, uma coisa que já foi, não faz sentido no sentido de amor. O que você tiver que fazer pelas pessoas que você ama, você faz no hoje e no agora. Mas eu acho que os momentos mais difíceis, eu posso ponderar 3 momentos. Quando eu estava no Japão e eu tive uma oportunidade, eu estava trabalhando numa fábrica, né? Eu fiquei só um mês trabalhando em fábrica no Japão. E eu falava para os caras: eu não vou ficar aqui nem mais de um mês. É o poder do pensamento positivo e da palavra. O mundo foi criado através da palavra. Então, se você determina, se você blasfema, acontece. Se você determina no positivo, também acontece. Sim. E eu determinei naquele momento, lá em 2003, lembro como se fosse hoje, para os caras que estavam na fábrica, não desmerecendo eles também, porque toda pessoa tem o seu momento de cognição, momento de virada de chave. Eu olhava para eles e falava: bicho, eu não vou ficar mais de um mês aqui. Os caras davam risada de mim e falavam: você é viajante, eu tô mais de 10 anos aqui, você vai sair daqui como? E aí, eu tive uma oportunidade, depois de um mês, de trabalhar numa outra emissora de rádio, que nem existia. Eu mesmo criei, um empresário comprou a ideia. Eu sempre fui um cara da criação, o Carlos, e sempre tudo que eu criei, eu tive amigos investidores que investiram e se deram muito bem. É o tal do cara que não tem a grana, mas tem ideia, e a pessoa vai lá, investe e faz acontecer. E eu lembro que naquele momento eu cheguei para a minha mulher na época, e ela falou assim: olha, não vou com você, você quer se mudar porque você ganhou uma oportunidade, eu não vou com você. Então tinha 2 questões aí. Ou eu ficava com ela e ia ser lá no chão de fábrica, que eu não queria aquilo para minha vida, ou ia seguir meu rumo e falar: querida, então tá bom, você não quer ir, mas eu tô indo. E foi exatamente isso que eu fiz. Óbvio, depois passou um tempo, a gente se reuniu de novo, mas aquela decisão de deixar a mulher para trás, que estava no outro país, e
E, meu amigo, ir para um negócio novo que eu tinha dado a minha palavra para um investidor, para um cara, para um empresário, eu tive que ser muito homem, mesmo com 23 anos de idade, para tomar uma decisão. Então, ali foi muito difícil essa decisão, primeiro. Depois, a segunda decisão, o primeiro momento difícil mesmo da minha vida foi quando, em 2019, eu me separei, inclusive da mãe dos meus filhos, dessa primeira separação lá no Japão, e definitivamente nós se separamos, mas somos muitos amigos, assim, passaram-se 6 anos e hoje é a mãe dos meus filhos, um respeito tremendo, tudo tem um porquê, é ciclo, tudo tem um começo, um meio e um fim, e tá tudo bem. E um outro momento foi agora, em 2023, que meu pai faleceu, foi um momento que óbvio, não tem nem o que dizer. Então são 3 momentos, mas todos os momentos, Carlos, ligados a sentimentos familiares. Nunca a algo que eu fiz, que eu me arrependi pelo lado do empreendedorismo ou pelo lado do tentar e não dar certo. Não, e nem por causa de dinheiro, grana, não. Sempre foi pelo lado sentimental, de pessoas que são importantes, né? A mãe dos meus filhos, o meu pai que me deu a grande oportunidade de ter uma segunda chance, porque ele não é meu pai de criação, mas é meu pai de verdade. Então foi esses 3 momentos que eu tive que pensar, poxa, eu continuo, eu tenho uma missão. Aí eu pensava, né, respondendo a tua pergunta agora, de 2019 e também quando meu pai faleceu, o que me deu força é porque eu já era o Nando Pinheiro, a voz da motivação, que motivava várias pessoas. Lá no começo, lá em 2003, eu não era o Nando Pinheiro que as pessoas conhecem hoje, eu era apenas um locutor, um cara que estava tentando a vida. Um sonhador, né? Um sonhador. Um sonhador, um menino de 23 anos sonhador. Mas quando eu, agora, em 2019, eu já era a voz da motivação, o Nando, que as pessoas falam, pô, eu já ouvi tua voz, você já me ajudou muito. E agora, no meu pai, eu pensei sem dúvida nenhuma nas pessoas. Eu não posso parar esse trabalho, eu vou continuar. Mesmo com dor, mesmo triste, mesmo, enfim. A gente tem que continuar, porque tem pessoas que dependem da gente. Eu lembro de uma situação muito interessante, Carlos, que o Silvio Santos, que nos deixou agora, se não me falha a memória, foi ano passado ou foi esse ano? Foi esse ano. Não sei, está andando rápido, que eu também não me recordo não. Enfim, bem recente, o Silvio Santos nos deixou. Sim. O Silvio Santos falava o seguinte, eu poderia parar, ficar em casa, mas o SBT emprega diretamente e indiretamente XY número de famílias. Então, porra, o cara não estava pensando só nele, ele estava pensando nas pessoas que dependiam do bem-estar, da cognição. Famílias, né? Muitas famílias, sim. Então, quem sou eu para desistir dentro de um cara que teve uma história de vida fantástica, viveu mais de 90 anos, então é um case de sucesso, sempre foi um homem de sucesso, visionário. Então tem momentos, Carlos, eu falo isso nos meus vídeos, eu tenho que viver o que eu falo, não adianta falar e não viver. A única escolha que a gente tem, cara, é erguer a cabeça e seguir em frente. Amém, isso aí. A única escolha que nós temos é erguer a cabeça, seguir em frente e sempre manter a fé. Porque o homem sem fé, ele vai desistir na primeira. No primeiro resquício de não dar certo, o homem sem fé, ele desiste. Exatamente. E você está falando aí sobre boca, né? Que a nossa boca declara. Em Provérbios 18, 21, fala que a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Ou seja, depende do fruto, né? Que você vai comer, do que você vai liberar. E você falando aí, já tem um tempo que a gente não se fala, né? Eu te convidei para a gente estar participando. Hoje, né? Eu sou pastor e sou empresário. Hoje eu tenho uma igreja aqui em Goiânia e vou abrir uma em Brasília agora e uma, se Deus quiser, próxima em Boca Raton, Estados Unidos. Tudo direcionado por Deus. E uma coisa que eu falo, que você falou até interessante no início, é que nós não podemos intervir em nada, né? A vida são escolhas. Então, assim, aquilo que você falou, se o cara tem um filho e ele gosta de homem, é uma decisão dele. O que a gente tem que fazer o quê? É orar, né? Orar. É interceder pela vida dele. Porque a nossa parte é o quê? Joelhinho no chão e falar, Senhor, muda, né? Transforma aquela vida. E a gente não pode julgar. Quem sou eu para julgar você? E quem é você para me julgar, né? Quem julga é Deus. Então, hoje, eu tenho, assim, muita tranquilidade em falar que se desistir, a gente já sabe o final. É derrota. Derrota. A gente não pode desistir.
vai ter dia chuvoso, vai ter dia sombrio, vai ter obstáculos. Se a gente for na Bíblia, a gente vai ver José foi vendido pelos próprios irmãos, Caim matou o próprio irmão Abel por inveja, Davi foi perseguido. Só que quando Deus ele tem uma obra na vida do Nando, essa obra vai ser completa. Quando Deus falou para Davi, Davi, você vai ser rei, Deus não deu uma coroa, Deus deu um gigante para ele. Quando Deus falou para José, José, eu vou te dar, você vai ser governador do Egito. Deus não deu para ele uma cadeira, Deus para ele o quê? Uma prisão. Então, antes de Deus te levantar, você vai ter que primeiro descer. Vai, é isso. E manter essa mesma humildade, assim, eu acho que a simplicidade, onde que eu vejo Deus? Eu vejo Deus no momento que você está vulnerável e com o máximo de humildade, porque nós somos egocentristas, se a gente se bobear, a gente pisa no ego rapidinho, mas o momento de maior glória e maior certeza que Deus está ao nosso lado é o momento simplório. Eu estou falando e estou me arrepiando porque é o Espírito Santo agindo. Então, aqui, isso que você está falando é muito legal, que a soberba está em Provérbios, precede a queda. Nós, né, isso eu falo para as minhas ovelhas, né, que se não fosse Espírito Santo na nossa vida, Nando, a gente estaria no amassado do pecado até hoje. Eu estaria empresário do Belo, Sorriso Maroto que eu fui, vivia tudo isso daí. Só que esse é meu testemunho, então é minha história, eu não posso apagar. Só que permanecer no pecado é uma escolha. Isso que você está falando é maravilhoso. E nós temos o que? O livre-arbítrio, cara, desde Adão e Eva. Lá atrás, Deus deu duas árvores, né? A árvore da vida e do fruto proibido. Ele não proibiu, ele só falou que não poderia comer. Então nós temos essas duas portas na nossa caminhada, a porta estreita e a porta larga. Só que e é muito importante entender que você não pode perder a tua essência. O conforto é muito bom, o dinheiro é muito bom, a gente não está falando que a coisa é ruim. Você está num ambiente legal, você está num ambiente confortável, você merece tudo isso e muito mais. A questão é que você não pode subir na cabeça e pisar em pessoas pelo grau social que você tem, é claro. Não dá para atender todo mundo. Quando você chega num nível não digo nem sucesso. Não, é natural, você vai se separando de pessoas porque a sua conexão é outra, né? Exato. É isso. Não é que a gente exclui. Isso que você falou, né? Deus ele não quer que a gente venha a mendigar o pão, ele quer que a gente prospere. Não é problema você ter dinheiro. Deus quer que você ganhe muito dinheiro e todas as pessoas. Só que o problema não é ter muito dinheiro, o problema é ter o coração estar no dinheiro, que é o quê? A soberba. É o que a gente está falando. E exatamente. Deus? Quem é Deus pro Nando Pinheiro? Quem é Deus? Fala para mim. Deus é o ômega, alfa, é o criador do céu e do universo, é a luz em meio à escuridão, é tudo. Quando eu era muito novo, de vez em quando eu não tenho mais tentado pensar dessa forma, que senão você pira, mas acredito que isso já aconteceu contigo. Quando eu era mais jovem, e aí você não tinha internet, tu não tinha rede social, você não tinha um monte de coisa para distrair, você pensava mais e talvez os pensamentos eram muito mais assertivos. Sim, porque hoje tem muito lixo, a gente vê muito lixo. É o tal de passa para cima e passa para cima. Eu tentava, Carlos, não sei se você já fez isso, imaginar o nada, imaginar o vazio. E cara, quando você tenta imaginar o vazio, o nada, e aí daqui a pouco você está pensando, mas eu estou fazendo o que aqui? Quem sou eu? Eu acho essa é a maior reflexão que a gente pode fazer, porque você vai entender que Deus te deu um presente tão grandioso. O paraíso, Carlos, já é o que a gente está vivendo. Mas existe trevas, é o yin e yang. Tem trevas em nós também. Sim. E nesse momento, nessa transição, todos somos seres de luz. Todos nós nascemos com a permissão de Deus. Não cai uma folha de árvore se Deus não permitir. Mas Deus, para mim, hoje eu tenho a graça de morar na frente do mar. Cara, se eu contar a minha... Não, tua trajetória é incrível, eu conheço. Meu testemunho para você, cara, 2014, pra você ter ideia, 2014 eu morava com meu sogro na época. Inclusive, você está convidado, depois a gente vai falar. Todo mundo está vendo aqui, eu vou convidar ele para vir na igreja aqui, na minha igreja, a igreja fala comigo, o lugar da multiplicação. Ele vai também poder contar o testemunho aqui, a gente vai programar direitinho para ele vir para Goiânia, porque a tua história, cara, tu é uma referência. Mas é isso aí. Em 2014, nós estamos falando de 11 anos atrás. Sim. 2014, cara, eu morava com meu sogro, né? No meu primeiro casamento.
E estava me incomodando. Falei, pô, não tenho casa ainda com 34 anos, não tenho uma moradia, porque é a dignidade do homem. E aí é o tal da palavra. Você vai falar assim, ó, agora, esse ano eu vou comprar o meu primeiro imóvel, tal. Eu determinei, não é nem pedir. Porque você não precisa pedir para Deus, você tem que determinar. Você é Deus, pô. Você tem Deus dentro de você, você é a minha imagem e semelhança. Sim, sim. Porque pedir é escassez. Ah, Senhor, me manda, me envia. Senhor, por favor, fazendo de coitadinho. É escassez, pô. Pra que eu vou mandar se ele já tá ferrado, já? Não tem essa mentalidade. É assim que eu penso. Então eu determinei. Carlos, em 2014 eu comprei meu primeiro imóvel. 2018 eu comprei meu segundo imóvel. 2022 eu comprei meu terceiro imóvel. Que maravilha, cara. Que maravilha. Então, o que eu posso dizer contigo? Perto de outras pessoas que já compraram 30 imóveis, tem 30 Ferraris, mansões e mais mansões, eu me considero um homem de extremo sucesso, porque o sucesso não está atrelado à quantidade de bens ou de conquistas que você teve. Tem a ver da felicidade interna e do esforço, porque, na verdade, de 2014 a 2025, só me remete uma coisa. É Deus operando nesse espaço-tempo. Porque, humanamente, eu não conseguiria, Carlos. Isso eu tenho total clareza. Pelo olhar humano, você não tinha perspectiva. Você estava ali dentro de uma cisterna, né? Você não tinha visão. Na verdade, você tinha vontade, mas não tinha estratégia. Exato. Então, quando você me fala Deus é isso. Deus é que te dá o poder que está dentro de você a ser revelado. E tudo que você fala acontece, Carlos. Tudo que você... É a mesma forma, você sabe que nós temos poder de curar pessoas. Eu, com o meu trabalho, eu curo pessoas. Você, com o seu trabalho, você cura pessoas. E numa passagem bíblica está escrito, parece-me que vocês também poderão fazer o mesmo que eu fiz, uma coisa assim nesse sentido. Sim. A Bíblia diz, se você só não recebe se você pedir para a tua glória. Em Tiago 4,3 diz, não pedis porque não recebeis, porque pede para a própria vontade da carne, né? Mas se pedir crendo que já recebeu, Deus vai te dar. Alinhado ao teu propósito, ele vai te dar. Exato. Então, mais uma vez, não sendo redundante, um homem sem fé, sem Deus, não está vivendo, está vegetando, não está em outro lugar, não tá. E quando se descobre, né, essa força divina, a vida tem um outro significado, você não tem mais medo de nada. Por exemplo, quando eu vi meu pai pela última vez, eu falei pro meu pai, olhando no olho dele, pai, as coisas não terminam aqui, né? Praticamente eu disse para ele, a gente vai se encontrar. Isso eu tenho a maior certeza que eu tenho de todas é essa. Então, eu não tenho a presença, talvez, dele de física, né? De ir lá e ver, dar um abraço físico. Mas, de forma espiritual, eu sinto ele ao meu lado sempre. Então, Deus, Carlos, o trabalho que você faz como igreja, como um soldado de Cristo, um soldado de Deus, é extremamente importante. Claro que a gente sabe que todo mundo, em todas as denominações, em todos os segmentos, tem pessoas boas e pessoas ruins. E tem pessoas que querem fazer e outras pessoas que não querem fazer. Porque não é religião, né? Isso é caráter, né? Isso é caráter. Mas eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo aqui estão vendo a sinceridade. Aqui a gente não está para vender nada, a gente está aqui para contar a história, a verdade, é verdadeiro. Se você gosta de mentira, não é o canal que você deveria assistir. Que aqui é trabalhar com a verdade. Eu digo, se a pessoa determinar, tá determinado, isso serve para vício, serve para qualquer coisa. O cara que está precisando de um trabalho, interceder em nome de uma outra pessoa, enfim, tudo leva a crer que se a gente pedir com muita fé, será realizado. Amém. Fala pra gente aí tuas redes sociais, para quem quiser conhecer um pouco do teu trabalho, qual é a rede, Instagram, YouTube, qual é a sua aí que o pessoal da produção vai colocar aqui. Legal. Carlos, quem é o Nando Pinheiro? O Nando Pinheiro, dentro da questão de profissão. Eu tenho uma produtora de áudio e vídeo, uma agência de publicidade que engloba uma agência de palestrantes também. Então, além de eu ser o palestrante, tenho rodado o Brasil inteiro com palestras motivacionais, com workshops também para empresas, treinando a equipe de vendas, os colaboradores, porque não adianta o cara ter
uma porrada de colaborador dentro da sua estrutura, do seu ecossistema, se eles não estão treinados, se eles não estão motivados, se eles não estão engajados. Então tenho rodado o Brasil aí, inclusive eu fui, mês passado eu estava em Goiânia aí, fiquei 2 dias que eu fiz um workshop para uma empresa de grande renome no agronegócio e foi sucesso absoluto. Então, além disso, além das palestras, dos workshops que eu faço pelo Brasil inteiro, eu ainda faço a produção de áudio e vídeo, narro vídeos motivacionais, institucionais para empresas, faço apresentação de eventos também para empresas, mestre de cerimônia, então tudo que envolve comunicação, há 27 anos já, quase 28 fazendo isso, né? Então a gente é especialista, eu não tenho medo de dizer absoluto isso daí, não é arrogância nem nada, é porque eu tenho mais de 28 mil horas fazendo isso. Então, é bom do que você faz, sim. Então não tem como, é um parque de diversão para mim, porque eu faço porque eu amo e conecta, engaja, transforma vidas. Então a minha rede social, quem quer, eu vou te passar aqui alguns sites e obviamente a minha rede social. Em qualquer rede social você coloca lá Nando Pinheiro Oficial, qualquer rede social, Facebook Nando Pinheiro Oficial, Instagram Nando Pinheiro Oficial, no YouTube é Nando Pinheiro só, LinkedIn também Nando Pinheiro, e todas as redes que você quiser me encontrar, no TikTok, que a gente está crescendo muito, o TikTok são quase 900 mil seguidores, Facebook página com mais de 1 milhão de seguidores, e também no Kawaii, que é um aplicativo chinês lá também, Nando Pinheiro Oficial. E os meus sites é nandopinheiro.com, agenciadepalestrantes.com.br, que a gente agencia outros palestrantes, outras figuras para empresas, workshops, palestras, eventos. E eu tenho um outro site que é o mestredecerimônias.com. Tudo isso envolvendo apresentação, treinamento e audiovisual, áudio e mídia visual. Que o pessoal, os empresários, seja daqui do Brasil, seja também dos Estados Unidos, a gente tem total capacidade de fazer um trabalho bem legal juntos aí. Amém. Te agradecer, cara, foi uma bênção estar aqui contigo. Que Deus possa abençoar a tua vida. Você tem 1 minutinho aí para você deixar uma mensagem para o brasileiro que mora nos Estados Unidos aí, uma mensagem motivacional aí. Meus amigos brasileiros que estão na terra do Tio Sam, eu estive aí em 2 oportunidades. Eu estive em 2024, no mês de maio, na cidade de Las Vegas, não precisa dizer mais nada, que é riqueza, glamour, é tudo de bom Las Vegas. Estive também recentemente agora em Miami, em Sunny Isles Beach. Mas o que me chama a atenção é a força e o poder que o brasileiro tem. Eu falei isso no começo do nosso vídeo. Não desista dos seus sonhos. Você é diferenciado. Se você está num país diferente do nosso, que essa grande oportunidade, agarre com unhas e dentes. E eu sei que vai dar saudade. Eu sei que você vai sentir saudade da mãe, do pai, muitas vezes da cervejinha aqui do Brasil, do calor humano brasileiro. Mas como eu disse, você não pode desistir. Se Deus te colocou aí, Deus tem um propósito enorme na sua vida. E Ele jamais vai te abandonar. Você está aí porque Deus permitiu. E a sua vitória está mais próxima do que você imagina. Não te conheço, não sei o que você faz e como vai chegar essa mensagem para você. Mas essa é uma mensagem sincera, honesta, do Nando Pinheiro. E aqui no Brasil e fora as pessoas me chamam de a voz da motivação. E a minha motivação é motivar você. Um grande abraço, obrigado pela oportunidade, Carlos. Amém, obrigado. Deus abençoe você. O programa Valeu, vai meu irmão. Próxima terça-feira. Se Deus quiser, a gente vai alcançar muitas e muitas vidas. E Deus vai nos abençoar em nome de Jesus. Amém.